Neste ano de 2023, nós estamos estudando 1º e 2º Coríntios, versículo por versículo. E esperamos conseguir chegar até o final ainda esse ano. Tem muito capítulo pela frente, mas certamente Deus haverá de nos ajudar. E chegamos ao capítulo 10, que nos fala sobre a importância de lutarmos sempre contra o pecado. Vigiando sempre contra o pecado é o nosso tema e o nosso texto, 1 Coríntios 10, do verso 1 ao verso 33. O apóstolo Paulo começa este capítulo falando sobre a necessidade que temos de valorizar aquilo que nós recebemos, o privilégio de sermos cristãos. E ele estabelece um paralelo entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, entre o crente em Jesus Cristo e o israelita. Versículos 1 a 4, ele diz: Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Então, o começo deste capítulo fala sobre uma semelhança entre aquele povo que saiu do Egito a caminho de Canaã e a igreja do Senhor Jesus. Por exemplo, na igreja do Senhor Jesus, nós temos a cerimônia do batismo. Nós fomos batizados, descemos às águas. Moisés disse: quando Israel saiu do Egito, passou pelo meio do mar, passou por debaixo da nuvem, a água tem mar, o mar tem água, a nuvem tem água. Então, simbolicamente, era um batismo. Nós começamos passando pelas águas, eles começaram passando pelas águas também. No versículo 3, nós comemos do pão na ceia do Senhor, eles também comeram do pão que caía do céu. Como chamava mesmo? O maná. No versículo 3, ele diz isso. No versículo 4, Paulo vai fazer uma outra comparação. Nós bebemos do cálice na ceia do Senhor, eles também beberam algo muito especial, que foi a água tirada da rocha. Moisés tocou na rocha e da rocha saiu água. E aí, nesse ponto, Paulo chega a dizer: e havia uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era o próprio Cristo. Então, na visão do apóstolo Paulo, naquele episódio em que da pedra jorra água para Israel beber, já havia ali uma profecia. E aquela pedra simbolizava o Senhor Jesus Cristo, que viria a ser a nossa fonte de água viva. Por isso Paulo diz que havia uma rocha que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Paulo não está dizendo aqui que aquela pedra era Jesus, e que quando Moisés bateu na pedra, bateu em Jesus. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que aquela pedra simbolizava uma outra pedra, a pedra fundamental, a pedra de esquina, a base da igreja, o fundamento, que é Jesus Cristo, e que Jesus Cristo, a verdadeira pedra, a rocha sobre a qual se ergue a nossa vida, acompanhava os israelitas no deserto. E aquela pedra da qual saiu a água era um símbolo da sua presença. Então nós precisamos admitir que existem semelhanças. Mais do que isso, nós precisamos admitir que aquele povo foi um povo muito abençoado. O que eles viram, o que eles ouviram, o que eles experimentaram, irmãos e irmãs, privilégios. Mas eles souberam valorizar os privilégios? Não.
E então esse é o segundo ponto no qual Paulo trata nos versos 5 a 11. Os israelitas não souberam valorizar aquilo que eles receberam. Versículos 5 e 6, vamos seguir em frente. Deus não se agradou da maior parte deles. Nós sabemos que dos que saíram do Egito, de 20 anos para cima, apenas Josué e Calebe entraram em Canaã. O restante daquela geração morreu no deserto. Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso eles foram prostrados no deserto. Essa palavra prostrados é a palavra da minha Bíblia, da minha versão. Talvez na sua Bíblia seja usada uma outra palavra. Lá no grego, que é a língua que Paulo está usando enquanto ele escreve aos Coríntios, é a palavra katastronume. É até difícil de falar, irmãos. Katastronume. Fala isso rápido 5 vezes que eu quero ver. Mas é uma palavra tão impactante porque é de onde vem a palavra catástrofe. Foi uma catástrofe. Foi uma tragédia, foi um desastre. Milhões de homens e mulheres que receberam a promessa não a viram cumprir-se, não por falha de Deus, mas por falha deles. Ficaram seus corpos enterrados naquele deserto. Katastronume, que tragédia. É uma tragédia quando alguém começa bem e termina mal. É uma tragédia quando não vemos o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, não porque Ele seja infiel, mas porque nós não fazemos a nossa parte e incorremos em pecados. É uma catástrofe, é uma tragédia. Sabe por quê? Porque não precisava ser assim. É o que a Bíblia está nos dizendo aqui. E Paulo vai citar 4 vezes em que os israelitas testaram a paciência de Deus, mostraram que não valorizaram o privilégio, não combateram o pecado, não buscaram a santidade, até que Deus disse, chega. E veio a catastronume, veio a catástrofe, a tragédia, e eles acabaram perdendo a bênção. Versículo 7. Não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Vamos ver aí quem é aluno da escola bíblica dominical. De que episódio Paulo está falando aqui? Bom, se você não é aluno da escola bíblica dominical, é só olhar aqui no quadro que está a resposta. O episódio do bezerro de ouro. Eles fizeram um bezerro, adoraram aquele bezerro e depois foram se prostituir. Era um culto à semelhança do culto pagão que misturava cerimônia com prostituição. O episódio do bezerro de ouro. Agora o versículo 8. Nem nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. De que Paulo está falando? Que história? Quando os israelitas pecaram com as moabitas. Essa história está lá no livro de Números. Balaão foi chamado para amaldiçoar Israel, mas Deus não permitiu. Aí o rei dos moabitas ficou zangado com Balaão, e Balaão disse, tem um jeito, nós não vamos conseguir amaldiçoá-los, mas eles podem trazer maldição sobre eles mesmos. Aí trouxeram as mulheres, e aquelas mulheres foram, se prostituíram com os israelitas, levaram os israelitas para adorar os deuses delas, e não porque o inimigo fosse forte, mas porque os israelitas foram fracos, morreram 23 mil num só dia. Outro episódio triste da história da marcha em direção a Canaã, versículo 9. E não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram e pereceram pelas serpentes. Outra história do Velho Testamento. Você se lembra?
O povo estava reclamando, e aí Deus disse: vocês estão reclamando, eu vou dar um motivo para vocês reclamarem. Irmãos, a lição dessa história é a seguinte: não tem nada tão ruim que não possa ficar pior. Cuidado. Eles estavam reclamando porque estavam no deserto, porque só tinham maná para comer, porque só tinham água para beber. Aí apareceu um monte de serpente. E eles disseram: nós éramos felizes e não sabíamos. Então, tome cuidado, não abra sua boca para reclamar, não abra sua boca para murmurar contra o Senhor. E, finalmente, no versículo 10, o episódio de Cádiz Barneia. Não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Eles murmuraram quando os espias voltaram, dando um relatório negativo. E aí Deus disse: olha, então vocês não vão entrar na terra que eu prometi. Chega! Eu dei a vocês várias oportunidades, vocês não valorizam o Deus que vocês têm, vocês não abraçam a missão que vocês têm, e aí aquela geração começou bem e terminou mal. Como Paulo começou o texto falando de semelhanças entre aquele povo e a gente, Paulo vai então agora passar para a aplicação desse texto e dizer: olha, cuidado, porque a gente é parecido com eles no começo, a gente não pode ser parecido com eles no final. Não podemos cometer os mesmos erros. Versículos 11 a 13. Ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós vivemos nos fins dos séculos, nós vivemos nos últimos dias, e aquilo que está escrito na Bíblia foi escrito para quê? Para a gente aprender. Você sabe a diferença entre o inteligente, o sábio e o tolo? O inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. E o tolo? Não aprende de jeito nenhum. O que a Bíblia está dizendo aqui é que nós temos que ser sábios. Olha para mim, presta atenção. Você não precisa errar para aprender. Se errou, varão, aprenda, em nome de Jesus. Mas você não precisa errar para aprender, você pode aprender com os erros dos outros. Tudo isso aconteceu com aquela geração para nosso exemplo e ficou escrito para nosso aviso, porque nós já chegamos aos fins dos séculos. Versículo 12: aquele que pensa estar em pé, olhe, não caia. Amada igreja, qual é o único requisito indispensável para cair? Estar em pé. Você está em pé? Amém? Declare isso com fé, gratidão. Você está em pé? Amém? Aleluia! Então você já pode cair. Misericórdia. Mas pode. Só não pode cair quem está caído. Quem está caído não pode cair. Isso já está no chão. Mas se você está em pé, você preenche o único requisito indispensável para a queda. Então vigie. Vigie sempre contra o pecado. Israel caiu. A igreja não pode cair. Você não pode cair. Vigie. Olha o que diz o versículo 13. É tão bonito esse versículo. Ele está marcado na sua Bíblia? Está sublinhado aí na sua Bíblia? É tão bonito. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que a possais suportar. Deus não deixará chegar a você uma tentação maior do que você aguenta. Ou Ele lhe dará uma força sobrenatural para que você aguente. É o que Paulo está dizendo aí. Ou Deus não vai deixar a você chegar uma tentação além do que você aguenta, ou Ele dará a você uma força extra para que você aguente. De um modo ou de outro, se a gente não aguentou,
não foi porque não dava para aguentar. Irmãos, não existe desculpa para pecar. Não tem aquela frase, explica, mas não justifica? Porque a Bíblia está dizendo, não vos sobreveio tentação além do que podeis suportar. Por que que aquele povo caiu no deserto? Porque era demais para eles? Não era. Eles poderiam ter permanecido em pé. Qual é a prova que nós temos de que eles poderiam ter permanecido em pé? 2 nomes. Josué e Caleb. Se Josué e Caleb conseguiram, os outros também conseguiriam. Então não é uma questão do peso, não é uma questão da prova, é uma questão de atitude. Nós não temos desculpas para pecar. Então precisamos fazer o quê? Vigiar. Quando eu digo, olha, aquele povo caiu, mas eu não cairei. Aquele povo pecou, mas eu não pecarei. Eu estou colocando os meus pés num terreno ensaboado. É o que a Bíblia está me dizendo. Se você está em pé, vigie para não cair. E se cairmos, irmãos, Jesus levanta. O justo, ainda que caia 8 vezes, não ficará prostrado, diz o autor de Provérbios. Mas que ele vai ficar todo quebrado, vai. Então, se você cair, Deus vai te levantar, mas as feridas vão te acompanhar por muito tempo. Então, o melhor é não cair, é segurar na mão de Jesus, é permanecer firme, é vigiar. Tendo feito este comparativo entre o povo de Israel e a igreja, Paulo vai falar agora sobre os ídolos e os demônios. E é interessante porque há uma abordagem diferente aqui. Os irmãos se lembram do capítulo 8, foi há 2 quartas-feiras, quando o apóstolo Paulo dizia que o ídolo não é nada. Então as pessoas perguntavam a Paulo, Paulo, eu posso comer carne? E se essa carne tivesse sido sacrificada a um ídolo? Isso não vai trazer uma maldição, não vai trazer alguma coisa ruim? Será que eu vou estar pecando? E você se lembra lá no capítulo 8 que o Paulo disse, o ídolo não é nada. Então o alimento é recebido com ação de graças, e você pode comer carne, você pode fazer qualquer outra coisa, porque o ídolo não é nada. Quando Paulo assim falava, ele nada mais estava fazendo do que reforçar aquilo que o Velho Testamento já dizia. No Salmo 115, por exemplo, o salmista diz, os ídolos dos povos são feitos pelas mãos dos homens. Tem mão, mas não seguram, tem pés, mas não andam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam, tem nariz, mas não cheiram, tem boca, mas não falam. Se quiserem ir a algum lugar, tem que ser levados pelos homens. O profeta Jeremias vai mais longe, lá em Jeremias, capítulo 10, versículo 5, o profeta diz que os ídolos são como o espantalho num pepinal. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer o mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. O profeta, inspirado por Deus, é sarcástico, é irônico nessa passagem. Diz que não existe diferença entre um ídolo e um espantalho. Talvez a única diferença é que o espantalho sai mais barato. Mas o ídolo, a imagem, é um boneco, nada mais. Não tem nenhum poder espiritual sobrenatural. Não tenham medo deles, diz o profeta, porque nem tem poder para fazer bem, nem tem poder para fazer mal. Mas era um contexto no qual Paulo falava no capítulo 8. O contexto daquela pessoa que ia no açougue comprar um pedaço de carne, ou que se assentava com um pagão para almoçar. Então eu tenho um vizinho,
o meu vizinho é um pagão, ele não é cristão, ele me chamou para ir na casa dele para uma refeição, eu posso me assentar à mesa, eu posso comer junto com ele? Paulo disse, pode. E se essa carne tiver sido sacrificada a ídolos? Paulo diz, o ídolo não é nada. Mas agora, no capítulo 10, é outra situação. Para você não confundir. Agora, no capítulo 10, Paulo está falando não de alguém que vai sentar à mesa para almoçar com outra pessoa, mas de alguém que vai a um templo pagão, participar de um culto pagão a um destes deuses, a uma destas imagens. O sujeito estava lá na igreja de Corinto, e aí ele ia também numa cerimônia pagã. Eu vou lá, porque já que o ídolo não é nada mesmo, eu vou lá, vou bater cabeça, como se diz em alguns lugares, eu vou lá participar. O que tem? Nada demais. É uma questão cultural, é uma questão turística, é uma questão de curiosidade. Eu vou lá, tudo bem, vou participar. Paulo diz, não, você está brincando com Deus, provocando Deus a ciúmes. Vamos ver o texto? É do verso 12 ao verso 22. E aí você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Vamos ao texto. Meus amados, fugi da idolatria. Se você vai participar de um culto não cristão, e você vai estar diante de um ídolo, de uma imagem, fuja disso. Isso é idolatria. Falo como a entendidos, vocês não são crianças. Julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. O que Paulo está dizendo aqui? Gente, quando nós vamos a um culto cristão, e nós comemos do pão e bebemos do cálice, não chamamos isso de comunhão? E comunhão com quem? Com Jesus. Se a gente vai num culto pagão e participa ali da cerimônia, isso também não é comunhão? E a comunhão com quem? Entende? Vamos em frente. Versículo 18. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem dos sacrifícios não são porventura participantes do altar? Paulo diz, olhem os judeus. Eles vão lá e levam um sacrifício. E aquele sacrifício, uma parte é queimada sobre o altar. E a outra parte eles comem junto com os sacerdotes. Isso não é comunhão. Então, quando você vai a um culto, aquelas cerimônias representam comunhão entre os adoradores e o que é adorado. Ora, se isso acontece num culto cristão, onde é adorado o Deus verdadeiro, o que acontece num culto pagão, onde há ídolos? Onde há deuses? Essa comunhão não é com o Deus verdadeiro, ela é com quem então? Versículo 19. Mas que digo? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Não. Ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Jeremias já dizia, é um espantalho. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Isso é muito sério. O que a Bíblia está dizendo aqui é que quando alguém participa de uma cerimônia pagã, não cristã, primeiro, está desagradando a Deus. Segundo, está abrindo portas no mundo espiritual. Para quem entrar? Não são os deuses que vão entrar, são os demônios.
Nós conhecemos algumas imagens. Aqui no nosso estado mesmo, temos uma imagem muito grande de Buda. Imagino que seja a maior da América Latina, se não das Américas. É uma imagem. E conhecemos outras imagens de outras religiões e de outros credos, e essas imagens estão espalhadas pelo mundo, e nós devemos respeitar o credo, a religião e a fé de cada um, como queremos que seja respeitada a nós. O meu direito vai até onde começa o do outro, e se eu quero respeito, devo respeitar também. Mas há uma diferença entre respeitar e participar. Isso não tem nada demais. Paulo está dizendo que tem. Que aquilo que é sacrificado aos ídolos, na verdade, abre uma comunhão, uma porta de participação para os demônios. Não quero que sejais participantes com os demônios, diz Paulo. Versículo 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Que papelão! O crente lá de Corinto, no domingo, ia na igreja, comia do pão, bebia do cálice. Aí no outro dia da semana, ele ia lá no templo da Afrodite, a deusa do sexo, da imoralidade, da prostituição, e comia lá da refeição com a deusa. Tem cabimento isso? Aí Paulo termina dizendo: provocaremos a zelos o Senhor, somos porventura mais fortes do que Ele. Você está ofendendo Deus, você está desagradando a Deus, você acha que você é mais forte do que Deus para provocar a justa indignação de Deus. E aí talvez nesse momento seja bom a gente recordar os primeiros versinhos que falam sobre o que aconteceu com Israel lá no deserto, quando provocou o zelo de Deus. Entendido, irmãos? É por isso que o que é dito lá no capítulo 8 parece um pouco diferente aqui no capítulo 9. Aliás, no capítulo 10. No capítulo 8, tratava-se de participar de uma refeição. Já no capítulo 10, trata-se de participar de um culto. Vamos em frente, então. Comer ou não comer? Eis a questão. É o drama de todo mundo que faz dieta. Mas aqui é comer ou não comer a carne sacrificada a ídolos. E nesse ponto, Paulo volta ao que ele disse lá no capítulo 8. Porque se não é participar de um culto, mas é participar de uma refeição com o vizinho, com o amigo, aí volta a valer aquilo que ele já tinha dito no capítulo 8. Percebam então que não há incoerência. Vamos lá, verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Lembram da pergunta? Paulo, posso comer carne sacrificada a ídolos? Paulo disse, pode, mas não deve. E ele continua explicando para a gente. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o de outrem. Comei de tudo quanto se vende no mercado, nada perguntando, por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Nesse versinho, o verso 26, Paulo está citando um verso do Velho Testamento, Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O que Paulo está dizendo é o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então foi Deus quem criou o boi, foi Deus quem criou o peixe, foi Deus quem criou o carneiro. E se você vai comer alguma dessas carnes, essa carne não é do diabo, porque não foi o diabo que fez, foi Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Portanto, se algum dos incrédulos, seus amigos que são pagãos, eles não conhecem ainda a fé no único Deus verdadeiro, vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, nada perguntando,
por causa da consciência. Mas se o seu vizinho te falar, olha, isso foi oferecido em sacrifício, não comais, por causa daquele que vos adverte e por causa da consciência. Como assim? Paulo está dizendo, olha, se o seu amigo disser que aquilo foi sacrificado a um ídolo, não coma. Por causa de quem? Por causa daquele que te convidou e te advertiu. Você estaria dando um mau testemunho diante desse vizinho. E além do mais, não coma por causa da consciência. Consciência de quem? Versículo 29. Não a tua, mas a do outro. Paulo usa sempre essa expressão, olha, se comer carne vai escandalizar alguém, eu não vou comer. Não é porque comer é errado, é porque escandalizar é errado. Então, a motivação tem que ser o amor. Paulo dizia, eu sou livre, eu posso fazer tudo, mas eu não faço tudo. Porque eu tenho um alvo que eu quero atingir. Eu não quero ser pedra de tropeço, eu não quero ser motivo de escândalo. Sabe aquela história, a igreja proíbe, o pastor não deixa, minha religião não permite. Isso é desculpa de crente muito fraco, irmãos. A nossa resposta tem que ser, olha, eu posso fazer isso. A igreja não proíbe, o pastor não vigia, mas eu escolhi não fazer. Por quê? Por amor. Amor ao meu Deus e amor às pessoas que eu quero que o meu Deus salve. Eu não vou ser pedra de tropeço. É isso que Paulo está dizendo aqui. E se eu com gratidão, versículo 30, participo, porque sou vilipendiado por causa daquilo por que dou graças? Porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência de outrem? Paulo diz, olha, eu tenho a minha consciência muito tranquila. Se eu comer carne, Paulo era judeu e provavelmente ele não comia carne de porco. Se o Paulo fosse vivo hoje, você não ofereceria linguiça para ele. Eu acho que ele diria não, obrigado. Mas ele fala, não por causa da minha consciência, mas porque eu não quero ser motivo de escândalo para os meus parentes judeus que eu quero ganhar para Jesus. E aí vem esse versículo extraordinário, que é o versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, uma regrinha tão simples, pouparia tanta briga nas igrejas. Pode cortar o cabelo ou não pode cortar o cabelo? Pode usar calça comprida ou não pode usar calça comprida? Pode ter bigode ou não pode ter bigode? Pode jogar bola ou não pode jogar bola? Pode fazer tatuagem ou não pode fazer tatuagem? E por aí afora vai. Pouparia tanta dificuldade se a gente simplesmente perguntasse, isso é para a glória de Deus? Isso que eu estou pensando em fazer vai glorificar a Deus, vai exaltar a Deus, vai ajudar o reino de Deus? E se a resposta é não, não vou fazer. Porque quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, devo fazer para a glória de Deus. A gente não faz isso, né, irmãos? A gente vem para a igreja, abre o guarda-roupa, lá estão os vestidos ou as calças e a gente não pensa assim, essa roupa é para a glória de Deus? A gente pensa, essa roupa me deixa bonito? E glória a Deus que a roupa te deixa bonito, mas não é essa a primeira pergunta que você tem que fazer. A primeira pergunta é, essa roupa é para a glória de Deus? Não vos torneis causa de tropeço. Estou quase acabando. Versículo 32. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja. Olha que pensamento bonito. Assim como também eu, diz Paulo, em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito,
mas o de muitos, para que sejam salvos. Não é que Paulo procurava agradar a todos porque ele queria ficar bem com todo mundo. Para Paulo, a opinião das pessoas a respeito dele não tinha muita importância. Ele queria agradar a Deus. A preocupação dele era de que as pessoas fossem salvas. Então, existem coisas que a gente não faz porque são erradas mesmo, e outras coisas que a gente não faz porque não vão contribuir para a glória de Deus na nossa cultura, no nosso país, no nosso tempo. E se você não é capaz de abrir mão de um direito para ajudar na salvação de um pecador, tem alguma coisa errada aí. Tem que fazer uma revisão na sua fé, no seu cristianismo. Porque, como disse Paulo, não nos tornemos causa de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? É isso. Fujam do pecado. Lembrem-se dos israelitas. Eles podiam ter terminado a vida numa terra que mana leite e mel, mas acabaram os seus dias no deserto. Começaram bem, terminaram mal. A gente precisa vigiar. Um autor chamado Dag Hammarskjöld disse: você não pode brincar com o animal dentro de si sem se tornar um animal completo. Flertar com a falsidade sem destruir seu direito à verdade. Envolver-se com a crueldade sem perder a sensibilidade da mente. Quem quer manter o jardim bonito, não guarda um canto para as ervas daninhas. De uma coisa você pode ter certeza: o pecado nunca vai ficar no lugar que você deixou ele. Se você pegar um pecado desse tamaninho e colocar aqui na sua vida e falar, fica aí, ele não vai ficar. Porque a natureza do pecado é abundar. Ele vai sair dali, ele vai ficar maior, ele vai se espalhar. Quem quer ter um jardim bonito, não reserva um cantinho para as ervas daninhas. Cuidado com isso, irmão. Porque a natureza do pecado é abundar. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça.